fala muito corriqueira que acontece nos meus atendimentos e nas minhas comunicações é a pessoa falar: eu jamais poderia imaginar que pudesse existir tanta maldade numa pessoa. E como é que a gente lida com essa constatação? Primeiro, é muito importante a gente saber que a realidade nossa, hoje em dia, ou aqui na face da Terra, é a realidade das dualidades, dos contrastes. Tudo é assim. Dia, noite, luz, escuridão, frio, quente, depressa, rápido, triste, alegre, ventania, brisa. Não é? Tudo é assim. E a maior dualidade de todas, que se manifesta aqui na face da Terra, é a dualidade do bem e do mal. E quando a gente é criança, na grande maioria das vezes, quando estamos num ambiente mais ou menos normal, chegamos num ambiente mais ou menos normal, numa família mais ou menos, né? Não tem nenhuma família perfeita, mas tem famílias mais equilibradas e harmônicas e famílias menos equilibradas e harmônicas. Então, quando nós chegamos numa família assim, nós chegamos cheios de admiração por tudo, não é? O bebezinho explora tudo, admirado, até os seus próprios dedinhos, não é? Põe tudo na boca. Não tem noção do mal. Parece que tudo é bom, tudo é belo, tudo é verdadeiro. E aos poucos, conforme nós crescemos, nós vamos descobrindo que não é bem assim, não é? E descobrimos que tem perigos, que tem violência, que tem negligência muitas vezes. Os pais nos advertem: não fale com estranhos, não divida teu lanche com amiguinhos, não é? Quer dizer, vão nos ensinando aos poucos que o mal existe e que não é possível confiar em todos e sair por aí de coração aberto. É preciso se proteger. Mas muitos de nós crescem sem realmente constatar que existem seres humanos na sua essência maus. Ainda mais porque estes seres humanos que acabam de alguma forma se imiscuindo, invadindo a nossa vida, o fazem de uma forma totalmente dissimulada, se apresentando o oposto do que são na realidade. Então, Freud fala, né? Está na hora de nós deixarmos de ser crianças e olhar para a vida como ela é. O bem e o mal se manifestando de todas as formas variadas, né, do bem e do mal. E aprendermos a nos proteger. Aprendermos a colocar limites e principalmente aprendermos a nos olhar para dentro e ver que nós também temos um lado escuro, um lado que acaba dirigindo as nossas ações, as nossas escolhas, sem ao menos nós termos consciência disso. Então, acabamos fazendo escolhas
que são prejudiciais para nós, porque fomos movidos por algo imaturo, inconsciente dentro de nós. E achamos que nós escolhemos de fato. Não, nós não escolhemos. Quem escolheu foi o nosso inconsciente, que nós não temos nenhum controle, nenhum domínio, enquanto for inconsciente. Por isso, o trabalho terapêutico de autoconhecimento é tão importante. Você vai conhecer as suas vulnerabilidades, os seus impulsos outrora inconscientes, que determinam as circunstâncias da sua vida. Então, minha gente, voltamos à pergunta: como é possível uma pessoa ser tão maldosa, tão cruel? Como é possível? Parece que não existe nenhuma claridade, nenhuma bondade nessa pessoa. Tudo é falso, tudo é simulado. Bem, a gradação do mal é muito extensa, né? Tem os extremamente maldosos, tem os menos, e nós temos o nosso pequeno mal dentro de cada um de nós. E quanto mais intenso o mal, mais ele evoca o bem. Esta é a função do mal. E claro que ele procura aniquilar o bem, mas quanto mais o mal tenta aniquilar o bem, mais o bem brilha. Lembra daquele exemplo de um quartinho totalmente escuro? E se você acende uma única vela, o quarto já deixa de ser escuro. É impossível o escuro engolir a vela. Uma única vela vence a escuridão. Então, o mal evoca isso, que a centelha, por menor que seja, do bem, ela comece a brilhar. Vocês sabem que na pintura, e eu também gosto de pintar, eu sou aquarelista, quando você quer dar luz para a sua pintura, você coloca a sombra bem próxima. E aí a luz brilha. É assim que a gente consegue trazer luz a uma pintura. Então, é isso que acontece. Por que é permitido o mal nesse mundo? Para evocar o bem. Para que nós possamos reconhecer o mal e buscar o bem. Porque o mal é terrível, é destruidor, faz sofrer, dói. Então, de que lado você quer estar? Ainda bem que nós sobreviventes não estamos lá fazendo a crueldade. Nós não escolhemos esse papel. E o mal, aquela pessoa cruel, maldosa, nos escolhe porque a gente tem o bem dentro. Eles querem apagar o bem. E, na grande maioria das vezes, não conseguem. A não ser aquelas pessoas que capitularam, que tiraram a própria vida, que se deixaram destruir. Mas quem está assistindo um vídeo desse é porque ele não se permitiu destruir. Então, essa é outra pergunta que acontece: por que eu? Por que essa criatura das trevas me escolheu como alvo? Porque você tem o bem dentro. Porque você tem
o que dar para essa criatura sugar. Ela precisa de vida, porque ela não tem vida própria. Ela precisa sugar o bem, que é transformar o bem em mal. Percebe? E você não permite. Por que você? Por causa disso. E também, como nada acontece por acaso, acaso não existe. Não cai uma única folha sequer sem um propósito. Sempre tem algum propósito, mesmo que a gente não enxergue. Nossa visão é limitada. Como que a gente vai entender o mundo? Mas que tem propósito, tem. Senão seria uma confusão danada, entende? Então, muitas vezes as pessoas vêm me falar assim: eu sou uma pessoa boa, eu sou honesto, honesta, eu não faço mal a ninguém, sempre ajudo quando posso, só quero o bem para os outros. Por que eu fui escolhida por essa criatura das trevas? Então, meus queridos, não foi por castigo, foi porque exatamente você ser a pessoa que você é, que você foi escolhida. Então, acalme-se. E o que faltou para você? Faltou deixar de ser ingênuo, ingênua, como eu também fui. Eu também não sabia da existência dessas criaturas das trevas na face da terra. Eu fui criada numa família muito amorosa. Eu não podia imaginar que isso existisse. Então, grande parte de vocês também não imaginou que isso poderia existir dentro de um ser aparentemente humano. E eu sempre falo, aparentemente humano. Porque um ser humano tem, indubitavelmente, algo de bom, aquela centelha guardadinha, mesmo que muito pequena, tem. Então, a não ser que seja uma pessoa extremamente traumatizada, que aprendeu a viver no mundo assim, de forma agressiva, destruidora, egoísta ao extremo, mas tem ainda aquela centelha divina, que por algum milagre, por alguma ação de alguma coisa nesse mundo pode ainda voltar a brilhar. Mas tem aqueles outros seres das trevas, inteiros das trevas, que não tem mais essa centelha divina. Entende? Eu creio que existam esse tipo de seres. Por causa da extensão do mal que estes seres manifestam. Então você foi alvo deste mal, deste sofrimento, desta dor, para você acordar que a vida é feita de dualidades, como eu falei lá no início. E a maior dualidade de todas é o bem e o mal. E o mal existe para que o bem cresça. E um dia, quem sabe, quando todos nós despertarmos, soubermos olhar para dentro de nós, jogar luz onde tem ainda escuridão, que uma situação dessas nos desperta para fazer, a mim despertou. Eu comecei a olhar para dentro. Eu também fiz essas perguntas. Por que eu? Como é possível existir uma criatura dessas na face da terra? Eu também fiz essa pergunta. E tantas outras que vocês todos fazem. Então, um dia, quando a gente conseguir iluminar essa escuridão que tem dentro de cada um só pode fazer por si. Ninguém pode iluminar o outro. A gente pode orientar, mostrar, dar exemplo, mas quem tem que fazer esse trabalho é você.
É cada um de nós. E aí, quando nós nos iluminarmos, quando nós olharmos para os lados e reconhecermos que o outro é meu irmão. E eu não estou falando em termos religiosos, não. Eu estou falando em termos até de física quântica. Eu reconheço que sou igual a você. Eu tenho o mesmo corpo. Eu tenho emoções como você tem. Tenho sentimentos como você tem. Eu penso usando os mesmos elementos que você usa, que foram trabalhados por tantos seres humanos ao longo da nossa história. O que nós vivemos hoje é resultado de muito trabalho, de gerações, civilizações, né? Grandes mestres que passaram por aqui, grandes figuras. Só mencionar alguns: Platão, Sócrates, Jesus Cristo, Krishna, enfim, tantos seres que trouxeram a sabedoria para a face da terra, para nos orientar a sermos pessoas melhores. E é por isso que hoje nós temos tudo isso à nossa disposição. Mas quem tem que fazer o trabalho? É você. Não é fácil, claro que não é. Exige muito esforço, exige muita dedicação, persistência, não desistir. Continue caminhando, mesmo diante de um fracasso ou de outro. Não dá para sempre ganhar. A gente aprende com os erros. Então, acolha os seus erros. Veja o que eles ensinam. Perdoe-se por eles. Você não é perfeito. Se fosse perfeito, eu nem estaria mais aqui. Perdoe-se e continue caminhando. E aí, como eu falei, você vai olhar para um lado, para o outro, vai reconhecer irmãos e vai começar a nascer na nossa sociedade a verdadeira fraternidade, em que nós nos reconhecemos juntos, todos juntos, estamos no mesmo barco. E se eu ficar contra o meu irmão, eu fico sozinha. Quando a gente perceber isso, a gente deixa aos pouquinhos o nosso egoísmo e vai desenvolvendo o amor. Nós todos somos aprendizes do amor. Nós não sabemos amar. Estamos aprendendo aos trancos e barrancos, errando, acertando, sofrendo, se regozijando quando a gente consegue. E aí também nós saberemos desenvolver a igualdade. Eu vou reconhecer que o outro tem os mesmos direitos que eu tenho. Ninguém tem mais direitos, nem menos direitos. São os mesmos. E também vou reconhecer que eu tenho os mesmos deveres perante a sociedade que o outro. Nem mais, nem menos. De acordo com a minha capacidade, eu dou o máximo e recebo o que eu preciso. E também estaremos desenvolvendo a nossa liberdade. Liberdade essa que só é possível quando nós nos livramos do egoísmo. E não é nos livrar do ego, é nos livrar do domínio do ego. Lembra, num outro vídeo eu falei, o ego quer tudo para si. E é assim mesmo. Quem tem que dominar e fazer o ego subjugado a ele é a nossa essência, a nossa centelha divina, o verdadeiro eu, que alguns filósofos chamam
de eu superior e o ego como eu inferior. Quem tem que dirigir a nossa vida é o eu superior, porque é com ele que está a sabedoria. E ele então coloca o ego ou o eu inferior a seu serviço. O ego é útil, mas não quando ele domina, e sim quando ele serve. E por isso, minha gente, quero repetir, a criatura das trevas, aquele portador de transtorno de personalidade antissocial, narcisista perverso, ele nem sei se tem eu superior. Ele tem o ego, e o ego comanda. E o ego só pode produzir egoísmo, sofrimento, destruição, crueldade, manipulação, mentiras, disfarces. Se o nosso ego não for controlado pelo nosso eu superior, nós também ficamos assim. Por que a gente não é assim? Né? Por que a grande maioria de nós não é cruel desse jeito? Porque o nosso eu superior já está tomando conta. E perceba que quando isso acontece, é aí que você é feliz. Experimente. Não é fácil, mas é só aí que você vai conseguir atingir a verdadeira felicidade. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se quiserem comentar, eu apreciaria muito vocês me dizerem o que acham disso tudo aqui nos comentários. Bom trabalho rumo à felicidade verdadeira para cada um de vocês.